Irmãos, dando início ao culto dessa noite, vamos fazer a leitura dos 2 primeiros versículos do Salmo 92. Assim diz o primeiro versículo: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Vamos cantar o hino número 18. Os irmãos permanecem em pé. Vamos orar. Nosso Deus e Pai poderoso, nós glorificamos seu nome. O Senhor é o Deus que tem sido de abundante misericórdia em nossas vidas. Pedimos, nosso Deus, que a sua vontade, que é boa, santa e agradável, possa continuar se cumprindo em nossas vidas. Que possamos, nosso Deus, nos dispor a te servir sempre com alegria. E agradecemos, nosso Deus, aqui por essa noite, Senhor, quando nos dispomos a oferecer-te esse culto, que seja ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que saiamos daqui alimentados espiritualmente, que a mensagem que será trazida a nós seja aquela que vem ao encontro das nossas necessidades, Senhor. As nossas necessidades de fé, de crescimento espiritual, necessidade de confiança no Senhor, que então, nosso Deus, é dessa forma que nós nos colocamos diante do Senhor hoje. Agradecemos por estarmos aqui, pedimos por aqueles irmãos que não vieram, que estão com seus motivos, doentes, outros trabalhando, que o Senhor possa estar sempre
confortando os nossos corações com a sua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Vamos fazer a leitura do Salmo 91. Os irmãos acompanharão. Salmo 91 fala assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos ter agora, ser novamente conduzido com o hino número 19. Sublime, majestade e glória.
pode se sentar. Façamos em uníssono a leitura dos 3 primeiros versículos do Salmo 119. Leiamos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Irmãos, teremos agora um momento de orações silenciosas, com o intuito de nos colocar diante do Senhor, reconhecendo os nossos pecados, pedindo ao Senhor perdão. E após esses momentos de orações silenciosas, eu romperei o silêncio com uma oração audível. Oremos. Nosso Deus, poderoso Pai, nós como igreja, Senhor, aqui reunidos em congregação, nos colocamos diante do Senhor, reconhecemos que somos pecadores, que somos suscetíveis a diversos tipos de falhas e sabemos que o Senhor é um Deus que tem tido misericórdia para conosco. Pedimos que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, retire de nós toda concupiscência, aquelas concupiscências dos nossos olhos, aquelas concupiscências da nossa boca, e que possamos, nosso Deus, sermos igreja do Senhor aonde que estivermos, dando testemunho positivo, que possamos, nosso Deus, falar do Senhor através não apenas da nossa fala, mas principalmente do nosso comportamento, do nosso testemunho. Para isso, nosso Deus, nós precisamos que seu Espírito Santo que habita em nós, fale em nós. Então, Senhor, dessa forma que estamos aqui, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seremos agora conduzidos em celebração pelo conjunto Ebenezer. E após o conjunto Ebenezer nos conduzir em cânticos, teremos uma oração de gratidão a Deus. Essa oração será conduzida pelo nosso irmão diácono José Francelino. Boa noite, meus irmãos. A palavra de Deus no Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, irmãos, vamos nos colocar em pé e continuar o nosso culto de adoração a Deus, agora através das nossas vozes. Cantar ao Senhor, que Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Os irmãos podem sentar. Oremos, irmãos. Pai de amor, muito obrigado por mais uma vez estarmos na Tua presença. Obrigado por cada irmão aqui, ó Deus, que adentrou o Teu santuário. Obrigado, ó Deus, por cada visitante. E muito obrigado também, ó Deus, porque o Senhor é quem tem cuidado das nossas vidas. O Senhor é quem tem nos dado sustento diário. Também tem nos dado saúde, tem nos dado, ó Deus, condições do trabalho.
E, ó Deus, o Senhor possa continuar, ó Deus, derramando as tuas bênçãos sobre nós. Te agradecemos pela bênção dos dízimos e ofertas trazidos à tua casa, prova do teu cuidado, do teu amor para com cada um de nós, e que esses recursos, ó Deus, aqui trazidos, possam contribuir, ó Deus, para o engrandecimento do teu reino, para a proclamação do teu evangelho, ó Deus, e para o crescimento da tua igreja. Fica conosco, ó Deus, abre os nossos corações e mentes para recebermos mais uma porção da tua palavra neste instante. Assim agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se há visitantes, peço que se coloquem em pé para que a igreja possa visualizar. Tem algum visitante? Temos um irmão ali ao fundo, é bem-vindo, né? Que Deus possa abençoá-lo, que a palavra do Senhor possa produzir edificação no seu coração. Pode sentar-se. Temos mais visitantes, pela primeira vez ou mais vezes. Se porventura houver, todos são bem-vindos. Nossa oração é que o nosso Deus continue falando aos nossos corações ao longo desse culto, logo mais, por meio da sua palavra exposta. Do boletim informativo, quero destacar, irmãos, alguns avisos. O principal deles é em relação à nossa Assembleia Geral Extraordinária, que irá acontecer no próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui no nosso templo. Essa Assembleia com pauta definida para eleição e ou reeleição de 2 presbíteros e 3 diáconos. Estão com os mandatos vencidos em maio desse ano os presbíteros Marcos Kleber e Robson Santos, e os seguintes diáconos: o Antônio Barbosa, o Ataliba Rezende, o Douglas Cerqueira, Emanuel Araújo, João Marques, Jorge Luiz, Júlio Bastos e Natan Machado. Então, próximo domingo, a nossa Assembleia vai se reunir para essa votação e essa decisão dos irmãos que irão preencher 2 vagas para o presbiterato e 3 para o diaconato. Hoje pela manhã foram distribuídas as folhas para indicações. Só uma correção, irmãos, na folha para eleição ao presbiterato, o Emanuel, aparece aqui o Emanuel Jesus, que já é presbítero, então não havia necessidade do nome dele estar aqui. Ele é presbítero ativo, está com mandato renovado recente, então é um erro que ocorreu aqui na nossa folha de indicação. No mais, peço aos irmãos que levaram para casa, oraram, que escolheram ao longo do culto, que possam depositar no gasofilácio, que a junta diaconal fará ali a coleta para encaminhamento para a reunião do conselho que vai acontecer na próxima terça-feira, às 20 horas, para apuração das prévias da Assembleia. Outro aviso do boletim que quero destacar também é sobre a nossa classe para catecúmenos ou noviços na fé. Catecúmenos nada mais é do que noviços na fé. Claro que irmãos que vêm de outra igreja que não é presbiteriana, mas igreja evangélica e que deseja se tornar membro da nossa igreja, esses irmãos não são noviços na fé. Essa classe inicialmente é destinada a crianças que foram batizadas na nossa igreja, atingiram a idade da razão e desejam professar publicamente a fé. E o nosso conselho decidiu que os irmãos que vêm de outra denominação que não é presbiteriana devem passar por essa classe, porque afinal de contas é nessa classe que nós temos um conhecimento mais apurado da nossa doutrina, aquilo que cremos e aquilo que somos, como igreja presbiteriana, como organização do Senhor aqui na terra. Então, fica esse desafio, você que tem nos visitado já recorrentemente, deseja se tornar membro da igreja, de uma outra igreja que não é presbiteriana, essa classe vai iniciar no primeiro domingo de setembro. Primeiro domingo de setembro, espero contar com os irmãos que têm interesse de se tornar membros comungantes da nossa igreja. Quero destacar também a reunião de orações e estudo bíblico que está acontecendo nas quartas-feiras, às 20 horas. Então, toda a igreja está convidada a participar desses momentos edificantes e também de compartilhamento das necessidades dos santos. Por fim, irmãos, alguns motivos de intercessão, quero elencá-los aqui, de agora em diante. Primeiro deles, a dona Sônia, eu não tive notícias a respeito da cirurgia dela pela manhã, mas vamos orar em favor do restabelecimento pleno da dona Sônia, esposa do reverendo Jader. Vamos orar também pelo Newton, irmão da Yolanda, que agravou muito o estado de saúde
Então vamos orar por ele, um problema nos olhos, vai precisar de cirurgia nos 2 olhos. Então, para que Deus tenha misericórdia da vida dele, da saúde dele, que já é muito debilitada. Vamos lembrar também do presbítero Sandro, que foi positivado para a Covid, não está se sentindo muito bem. A família ainda não, mas ele, espero que não fique. Mas ele foi positivado, ficará afastado nos próximos dias, então vamos interceder em favor da vida do nosso irmão presbítero. E dos demais irmãos enfermos que constam no nosso boletim. A dona Mara, a avó do diácono Diego, da secretária Patrícia, a dona Edmeia, a avó do diácono Moisés, que esteve internada, recebeu alta. A dona Maria de Fátima, que está aqui conosco, a nossa irmã Maria de Fátima, a dona Noberta, que está com o ombro também ali em recuperação. Dona Sônia, já falei, dona Zilá, mãe da Lígia e da Fábia, a Nai, que está se recuperando de uma cirurgia também delicada, a Patrícia Vieira, esposa do presbítero Robson, e o reverendo Evandro. Então, nós vamos dedicar alguns instantes para orações silenciosas, um breve instante, lembrando desses irmãos. E também, irmãos, nessa oração vamos lembrar do Afeganistão e toda aquela crise humanitária que se instalou ali ao longo dessa semana. Vamos orar. É o teu povo, ó Deus, que se reúne nesse templo, essa noite, templo dedicado à adoração ao teu nome, para te glorificar, para te exaltar, para bendizer-te, para proclamar as tuas virtudes, para bendizer-te por todas as tuas bênçãos, e, ó Deus, para também ter essa comunhão dos santos, carregar as cargas uns dos outros. E lembramos, ó Deus, desses irmãos e irmãs que têm padecido. Dona Sônia, esposa do reverendo Jada, que tu possas visitá-la, ó Deus, com providência, com um pleno restabelecimento na saúde. Lembramos do Newton, irmão da Yolanda, com esse problema de vista e precisará de cuidados médicos mais profundos, que o Senhor possa também abrir as portas e dar essa oportunidade para que o tratamento seja eficaz na vida do seu Newton. Lembramos, ó Deus, do presbítero Sandro, acometido por essa virose, que o Senhor possa trabalhar no organismo do teu filho também, trazendo-lhe restabelecimento para a glória do teu nome. Poupe, ó Deus, os seus familiares, seus filhos, sua esposa. Ó Pai, lembramos também de todos os irmãos cujos nomes aparecem no nosso boletim, irmãos, irmãs que têm sofrido, padecido há muito de diversas enfermidades, que essa graça maravilhosa possa nesse instante alcançá-los e sustê-los nesses momentos de sofrimento. Lembramos, ó Pai, do Afeganistão, que tem passado por uma crise humanitária gigantesca, de desdobramentos ainda imprevisíveis, que o Senhor possa estender forte mão sobre aquela nação e agir com misericórdia. Somente a graça do Senhor. Abençoe, ó Deus, a toda aquela população, especialmente os cristãos que estão ali certamente no país, que o Senhor possa dar-lhes ousadia, graça, livramento nesses dias difíceis. E agora, ó Deus, que o Senhor, pela tua misericórdia e graça, que tu possas, ó Deus, alcançar os nossos corações com a tua palavra, arrebatando-nos a atenção, as afeições mais profundas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o reverendo Edilton para a ministração da mensagem de Deus aos nossos corações. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos meditar até o verso de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Peço que você acompanhe atentamente, com fé e confiança,
na leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Irmãos, nós vamos então olhar hoje para essa passagem onde Lucas registra, narra a tentação do Senhor Jesus. Uma passagem muito importante na história da redenção, no plano de Deus de salvação dos seus eleitos, e uma passagem com muitas implicações, muitas conexões com a vida cristã diária, prática, minha e sua. As pessoas olham para o fim dos tempos, para o livro de Apocalipse, e imaginam que ali retrata o confronto, o combate entre o Rei Jesus e as forças do mal, entre Satanás e os seus súditos, seus servos. Quando na realidade Apocalipse retrata a história que está acontecendo agora, não é a história do futuro, é a história que acontece desde o nascimento do Senhor Jesus. Quando aquela mulher engravidou e deu à luz a uma criança, e o dragão queria devorar aquela criança, e aquela criança foi dali tirada, livrada. Assim, Apocalipse narra esse evento do confronto, do combate, da oposição de Satanás a Deus e ao seu povo ao longo da história. Quando o Senhor Jesus aparecer em glória nas nuvens com os seus anjos, não haverá confronto nenhum, não haverá batalha nenhuma. É o ponto final da história, ponto final. Você lê Apocalipse 19, você vai ver que ele vai com a palavra da sua boca, com uma ordem, todos aqueles exércitos comandados por Satanás, pelo anticristo, todos aqueles exércitos reunidos contra o povo de Deus, a igreja de Deus, eles simplesmente serão mortos, executados. Não tem batalha. Quer um exemplo? Lembra de Senaqueribe, rei da Síria, que fez ajuntou seus exércitos contra Jerusalém, fazendo ameaças. Que Deus pode livrar? Qual Deus de qual nação livrou? E falava ali arrogâncias contra o Deus de Israel. Ezequias, o rei de Judá, Isaías, o profeta, entraram no templo com aquelas cartas, oraram ao Senhor. E o Senhor falou: acalma o coração, fique em paz,
porque por onde esse camarada veio, ele volta para a terrinha dele, e flecha alguma cruzará as muralhas de Jerusalém. Fique em paz, eu que vou guerrear. O que acontece? O anjo do Senhor passa e destrói aqueles exércitos, de uma maneira miraculosa. No raiar do dia, os que sobraram acordam e veem ali cadáveres e cadáveres, juntam as trouxinhas e vão embora, derrotados. Mas é mais ou menos assim. Quando o Senhor Jesus voltar, será assim. Onde se deu esse grande confronto, essa grande luta do Senhor Jesus, foi justamente no seu ministério terreno, na primeira vinda. Quando Satanás, o tentador, queria desviá-lo do propósito de Deus, da missão de Deus, de caminhar até a cruz em obediência ao Pai, cumprindo assim a obra da redenção. Então, a grande luta para o Senhor Jesus, esse grande confronto, foi durante o seu ministério. Não está em Apocalipse, está nos Evangelhos. Leia os Evangelhos, ali está o confronto. Hoje, a igreja sofre a perseguição, a oposição, a ira, o ódio. O povo de Deus, que está aqui nessa terra. Nosso texto começa falando que o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, nós vimos que ele volta do Jordão. O que aconteceu no Jordão? O batismo. O que nós temos no batismo? A manifestação do Deus Trino. O Espírito Santo assume a forma da pomba que paira sobre o Deus Filho ali nas águas, enquanto Deus Pai diz: este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. Uma manifestação pública ali da divindade de Cristo, de quem Ele é, o Filho de Deus. E logo após esse momento de aprovação do Pai, onde o Pai declara o seu amor, seu prazer naquele Filho amado, ele é guiado pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que o guiou ao Jordão é o Espírito que agora o guia para a provação. De um momento de bênção, de plenitude, para um momento de provação, muitas vezes na nossa vida é apenas um passo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Temos aqui a supervisão de Deus. E ali o Senhor Jesus ficou 40 dias, 40 noites. E durante aqueles dias ele foi tentado pelo diabo, de diversas formas, diversas maneiras. Muito além do que foi registrado aqui. Aqui foi o clímax. Aqui foi como que a última investida de Satanás naquele momento. Porque o texto fala que o diabo se ausentou até momento, ocasião oportuna. Oportuno. Então, aqui está registrado o clímax, o último momento desse período no deserto, onde Satanás lança suas setas contra Jesus. 40 dias. Nós temos aqui muitas similaridades com a experiência de Israel. Israel, que também foi chamado Filho de Deus, né? Lá em Êxodo 4:22, Deus diz a Moisés: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Israel é meu filho. Êxodo 4. O que acontece? Israel passa o Mar Vermelho, como que, vamos dizer assim, sendo batizado nas águas, batizado a seco, pé enxuto, mas enfim, passa por entre aquelas águas divididas. E ao passar pelas águas divididas, o que acontece com Israel, o filho de Deus, o primogênito? 40 anos no deserto, 40 anos de provação. Interessante que as respostas que Jesus desfere ao tentador
são todas tiradas de Deuteronômio. Todas tiradas ali das palavras que Deus deu a Moisés para orientar quem? O povo de Israel nas suas peregrinações. Então, quando nós olhamos ali para Deuteronômio capítulo 6, a repetição da lei, a repetição da aliança, você verá, Deuteronômio 6, 13, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. 16, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Então, não tentarás o Senhor. No verso 13, a ideia de servir ao Senhor e de adorar o Senhor, né? E ainda no 8:3, vai dizer assim: Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. O Senhor Jesus responde ao tentador, evocando as palavras da lei, as palavras que Deus deu a Moisés para orientar o povo. O Senhor Jesus aqui é como que o Israel perfeito. Enquanto aquele Israel falhou, enquanto aquele Israel caiu, foi incrédulo, foi murmurador, não observou a aliança, a palavra de Deus, mas agiu segundo a sua carne, seus impulsos, seus instintos, de maneira incrédula, mesmo vendo Deus agir com poder no Egito, com Faraó, os sinais, as maravilhas, abrindo o mar, derrotando seus inimigos. E esse povo, ao chegar no deserto, durante aquele período, são incrédulos, são murmuradores, eles tentam ao Senhor, cobiçam as iguarias do Egito, o cardápio de Faraó. E assim eles caem em incredulidade e murmuração. Ao passo que o Senhor Jesus aqui, como Israel perfeito, ele vence o tentador. Enquanto o primeiro Adão foi colocado num jardim, num paraíso, cercado de árvores, à sua disposição tantas e tantas opções de alimento, e o Senhor lhe deu apenas uma prova, dizendo: da árvore do conhecimento do bem e do mal, do seu fruto não comereis. Mas de todas as árvores, de todos os frutos, meu filho, você pode comer até virar o branquinho dos olhos, assim, ó. Coma à vontade. E mesmo ali naquela situação tão favorável, o primeiro Adão, ele deixa de crer na palavra de Deus e crê na palavra do tentador. Ao passo que o Senhor Jesus, o segundo Adão, perfeito, ele não foi colocado num ambiente tão favorável, com tantas opções. Não, ele passou, foi 40 dias no deserto, em jejuns, em fome. Estava ali, humanamente dizendo, na sua carne, faminto. E naquele momento, Satanás se aproxima de uma maneira incisiva, contundente, e tenta desviar o Senhor do caminho da cruz, do caminho da obediência, da submissão ao Pai. E mesmo naquele ambiente tão desfavorável, o Senhor Jesus, ele alcança a vitória, ele derrota o tentador, porque ele permanece na palavra. Jesus não vai discutir, não vai argumentar. Lembra de Adão, de Eva? Foram bater um papo, foram ali, né? Fizeram uma resenha, esticaram a conversa. O Senhor Jesus não, está escrito, ponto. Está escrito, basta. O Senhor disse,
O Senhor falou assim, ponto. Não tem conversa com o inimigo. Não tem conversa ali com as tentações, com os desejos pecaminosos, com as cobiças do nosso coração. Nós precisamos rechaçar esses argumentos, essas setas, essas ciladas do tentador contra nós. Outra área onde às vezes há muita confusão diz respeito à batalha espiritual. Alguns exaltam, valorizam. Em cada sombra, em cada barulhinho, em cada folha que cai, é o demônio que me persegue. É o demônio do cartão de crédito, é o demônio que furou o pneu do carro, sabe? E outros vivem como se essa realidade não existisse. Como se não houvesse o tentador, como se não houvesse ciladas, armadilhas, engano, como se nós não estivéssemos num campo de batalha, mas como que num campo de férias. Como povo de Deus, igreja de Cristo, nesse mundo que jaz no maligno, nós estamos num terreno hostil. O mal ainda habita em nós, na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa, que ainda habita em nós. E diante desse cenário, nós precisamos nos equipar de toda a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E foi com essa palavra que o Senhor Jesus venceu todos os argumentos, propostas, sugestões do inimigo, com a palavra de Deus. O salmista já havia exposto o grande valor da palavra de Deus nesse sentido, ao dizer: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Com qual intenção e propósito? Para não pecar contra ti. E foi justamente essa palavra que o Senhor Jesus usou, lançou na face do tentador. Está escrito. Meus irmãos, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não guardamos essa palavra no nosso coração, porque você pode tê-la à boca, nos lábios, na sua cabeça, você pode até usar a palavra de Deus para justificar os seus pecados, porque fulano, um homem segundo o coração de Deus, fez isso, fez aquilo, porque a Bíblia diz que a carne é fraca, porque a Bíblia diz que quem não tem pecado atire a primeira pedra. E aí você pode até fazer uma seleção de textos fora de contexto, para meio que apaziguar a sua consciência. Mas muito mais do que apenas conhecer a palavra de Deus, a mente, e o inimigo a conhece, ele usa a palavra de Deus, ele diz, está escrito que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. O tentador usa da palavra para propor cilada, para fazer uma armadilha, uma emboscada, ele usa a palavra de Deus. Nós precisamos do temor do Senhor. Não adianta o conhecimento da palavra de Deus sem o temor. Nós vimos aqui a questão da fome, dessa necessidade do pão. E ele diz, se és o Filho de Deus, a questão não é se Jesus é o Filho ou não é isso que está sendo questionado, não é a verdade de Jesus como Filho de Deus, isso não está sendo questionado. O que está sendo questionado aqui é a bondade do Pai, a justiça do Pai. É correto e justo que um Filho de Deus passe necessidade, passe privação, passe sofrimento. Você está aí com fome, você é filho de Deus, isso está certo.
Que pai é esse? Ao invés de aguardar que esse pai supra as suas necessidades, use do seu poder, dos seus dons, e você mesmo supra as suas necessidades. E aqui nós estamos falando do pão. Necessidade elementar, básica. Ao que o Senhor Jesus diz, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Meus irmãos, a falta de pão mata o corpo, mata, inanição. Mas a desobediência a Deus mata o corpo e mata a alma. A rebeldia contra Deus mata o corpo e mata a alma eternamente. De maneira que a melhor coisa a se fazer é permanecer dentro da vontade do Pai, dentro dos limites colocados pela Sua palavra, confiando e esperando na provisão do Pai. Mateus vai dizer que quando o diabo se ausenta, os anjos vêm e servem o Senhor. Os anjos vêm e trazem a provisão, o suprimento para o Senhor. Enquanto o povo de Deus peregrinou no deserto, Deus deu a cada manhã um maná que ninguém conhecia, ninguém sabia daquela receita, ninguém tinha provado daquela iguaria, mas Deus deu. Da rocha Deus fez sair água, Deus supriu o seu povo. Nós temos que confiar no Senhor, na sua provisão, no seu socorro. Mesmo nas lutas, provações, privações, dificuldades, que isso não seja motivo para voltarmos as costas ao Senhor. Não é porque você está passando por dificuldades e lutas, seja de ordem financeira, seja de ordem conjugal, que você tem autorização para pecar, que você tem autorização para ceder às tentações. Eu tenho direito a um pouco de prazer, eu tenho direito a um pouco de alegria, eu tenho direito a... Espera como é que é? Esse direito ao prazer e alegria está relacionado em desobedecer a palavra de Deus, pecar contra Deus. Não, você não tem direito nenhum. Mas é o tentador, sedutor, com suas palavras enviesadas, meias verdades, a palavra sendo distorcida. Não dá para tornar o inferno atraente, então tenta-se fazer com que o caminho que conduz ao inferno seja um caminho de aparente alegria. E às vezes você pode sentir até uma relativa paz no seu coração, que as coisas estão caminhando bem, nada foi descoberto. Essa sensação de paz, ela acalenta, tranquiliza, acalma, mas ela te conduz para a morte. Não é porque a sua consciência não está te acusando que as coisas estão tudo bem, tudo certo. Não é porque em algumas áreas da sua vida você até está prosperando, seus negócios, empreendimentos, e você pode imaginar, poxa, Deus está me abençoando. Deus está me abençoando. Deus está aprovando a minha vida, sendo que você está claramente em pecado. Mas veja como o inimigo vai ali manipulando, para nos dar uma falsa sensação de paz, de que está tudo bem, de que está tudo sob controle, de que a situação está nas suas mãos, de que aquilo não vai ter uma gravidade maior, de que você ali é o senhor da situação, está sob controle, está sob domínio. Não tem como isso acabar bem. Não tem como ouvirmos a voz do inimigo, ouvirmos a voz da cobiça da nossa carne, cedermos, avançarmos, nos rebelarmos contra Deus e sua palavra e acharmos que isso vai terminar bem. Teremos feridos. Teremos pessoas afetadas.
teremos pessoas que terão que suportar as consequências do nosso pecado. Meus irmãos, e quando um soldado das nossas fileiras tomba pelo pecado, isso causa um impacto de tristeza, de lamento. Quão maior impacto quando um dos oficiais do nosso exército, seja você um diácono, seja você um presbítero, seja você um pastor, essa função não te blinda, essa função não representa uma proteção extra adicional, essa função representa apenas mais exposição. Representa apenas que você agora, aos olhos do tentador, passa a ter uma preferência, uma prioridade naqueles que ele planeja alvejar com as suas setas. Porque ele sabe que se ele atingir e derrubar um dos oficiais desse exército, o impacto vai ser maior, as implicações serão maiores. E por isso nós precisamos vigiar e orar. O espírito está pronto, essa carne não é confiável, essa carne é vulnerável, essa carne é fraca. E a maneira de lidar com isso é vigiando e orando, é buscando a Deus. Você está passando por luta, por tentação, você tem cedido, procure apoio, procure ajuda, procure suporte, procure orientação espiritual. Não vai procurar um amigo incrédulo, ímpio, que vai ainda ampliar o leque de opções de pecado. Rapaz, você precisa conhecer tal lugar, você tem que ir não sei aonde, ali é que é bom. Não, fuja desses, desses que podem dizer, rapaz, fica tranquilo, é assim mesmo, hoje em dia, está tudo normal, está tudo tranquilo, não se culpe não. Não são essas vozes que você deve ouvir, mas você deve buscar irmãos piedosos, maduros na fé, para te auxiliar. Irmãos, o inimigo, ele não entrou nessa luta para fazer cosquinha e cafuné na gente, não. Ele não entrou para brincar com balinha lá de arminha de soft, com balinha de tinta, não. Ele entrou para roubar, matar e destruir. É assim que o bom pastor, que o Senhor Jesus nos coloca essa situação, que o nosso inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua vocação. Ele quer manchar, ele quer destruir, ele quer trazer vergonha, ele quer trazer constrangimento. Não pensa que você tem o controle, não. Não pensa que essa situação, essa vida oculta aos olhos dos homens, porque aos olhos de Deus está patente e clara como luz do meio-dia. Davi imaginou que estava tudo sob controle, está tudo certo. É uma viúva, ó viúva, venha cá ser consolada pelo Davizão. Achava que estava tudo sob controle, quem vai falar nada? Quem desconfia vai ficar quietinho, temor dos homens, eu tenho a espada, eu tenho o poder, vamos ficar quietinhos. Mas Deus traz à luz do dia o pecado de Davi, para poder tratar, curar. Às vezes você pode imaginar que aquela situação vai permanecer às ocultas, sob controle, sem prejuízo, sem consequências, sem implicações. E meu irmão, eu vou te falar, a melhor coisa que Deus pode fazer na sua vida é trazer tudo à luz do dia, porque você vai ser tratado, porque você vai ser confrontado pelos seus irmãos, você vai ser exortado ao arrependimento, como Natã fez com Davi. Muito pior é Deus
permitir que você viva 20, 30, 40 anos naquela vida de pecado, oculta aos olhos dos homens, e morra naquela condição, sem arrependimento, sem confissão de pecados. Porque tudo isso indica que você poderia até ser um frequentador de igreja. Poderia até ser um frequentador de igreja. Poderia ter até o seu nome em fichas de indicações. Ó, meu nome está lá, hein? Vota em mim. Você pode até ter um nome em ficha de indicações, mas isso não é sinônimo, não é a mesma coisa de ter o nome escrito no livro da vida. Quantas pessoas frequentam igrejas por anos e um dia terão uma surpresa aterrorizante? Ouvirão do Senhor: afastai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, nunca vos conheci. De modo que quando Deus traz o pecado à luz do dia, é oportunidade de cura, de arrependimento, de perdão, de salvação. Você não tem o controle de nada. Você não domina nada. Tudo está nas mãos do Senhor. Hebreus vai nos falar do Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Que nós possamos clamar ao Senhor por livramento, socorro. Que nós possamos deixar de lado o desejo de manter a aparência, a honra, a imagem de que está tudo bem, de espiritualidade, de consagração. Abra a mão de manter essa aparência e procure ajuda, procure apoio, confesse o seu pecado. Diga: eu preciso de ajuda, meu irmão. Porque enquanto você quiser manter uma aparência de santidade e piedade, mas manter aquele pecado oculto, ativo, por trás daquela maquiagem, o câncer avança. Um câncer se espalha pela sua alma, pelo seu coração. Mas há uma maquiagem de espiritualidade que um dia vai ser removido. Se for removido aqui, na presente era, você tem a oportunidade de se arrepender e de buscar o Senhor, de buscar salvação. Mas se o dia que essa maquiagem for removida, já for na eternidade, diante do trono branco de Deus, talvez não haja mais tempo e oportunidade para arrependimento e salvação. O tempo oportuno se passou. Irmãos, nós temos aqui o Senhor Jesus como nosso Salvador bendito. Aquele que venceu o tentador, que venceu as tentações e caminhou firme em direção ao Calvário, numa caminhada de obediência, de submissão ao Pai, de submissão à palavra, onde na cruz ele pôde dizer: Pai, está consumado, a obra que me deste para realizar está consumado. E por isso nós, pecadores, falhos, pequenos que somos, nós temos esperança, nós temos um Salvador, nós temos perdão, porque Jesus venceu o nosso inimigo. Que nós possamos confiar no Senhor como nosso Salvador, como nosso sumo sacerdote que por nós intercede. Que nós possamos guardar no coração a palavra de Deus, a espada do Espírito, para assim rebater as setas e pensamentos e enganos e propostas do maligno. E que nós possamos compreender de maneira clara que o inimigo, ele está aí para roubar, matar e destruir vidas, famílias e ministérios. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos, de cada um de vocês.
como o Senhor Jesus nos ensinou na oração dominical. Pai, livra-nos do maligno, livra-nos do tentador. Que essa seja também a nossa oração, por livramento, por fortalecimento. Que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Ele possa completar dia a dia. Ainda é tempo para arrependimento, ainda é tempo para confissão, ainda é tempo para abandonarmos os nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos escolher a melhor parte, permanecer ao lado do Senhor, entendendo que Ele é fiel para suprir todas as nossas verdadeiras e reais necessidades. Não dê ouvidos à voz do seu coração, não dê ouvidos ao senso comum, ao politicamente correto, não dê ouvidos à sociedade, não dê ouvidos à sua carne cobiça e ao inimigo das nossas almas. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que assim o Senhor nos guarde e nos abençoe na nossa caminhada até a Nova Jerusalém, até o nosso encontro com o Senhor. Que Deus assim abençoe e guarde a cada um de nós. Irmãos, nós vamos agora juntos entoarmos ao Senhor o hino de número 104. Mais do que melhores, é Cristo meu mestre, brilha a luz do mundo, a estrela da manhã, é o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção, cantarei em meu coração esta linda melodia, pois amei em meu coração consolar-se e alegria, cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre e bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois amei em meu coração consolar-se e alegria, cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Irmãos, ainda em pé nós vamos orar, encerrando assim o nosso culto essa noite. Quero dar uma orientação aos irmãos quanto à saída,
que os irmãos aguardem a saída dos pastores, presbítero, e após a nossa saída, os irmãos vão sair seguindo as orientações dos diáconos, dos últimos bancos, e pouco a pouco até chegar aos bancos da frente, para nós evitarmos ali uma aglomeração, algum tipo de tumulto. Deus, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, como teu povo, tua igreja, diante da tua palavra bendita, viva, capaz de alcançar e atingir, ó Pai, as áreas mais profundas da nossa alma, do nosso espírito. Que o teu Santo Espírito continue aplicando essa tua palavra aos nossos corações, trazendo fortalecimento espiritual, decisões diante de ti, resoluções que precisamos tomar diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livre do tentador, nos fortaleça na tua graça, Pai. Que o Senhor nos conduza aos nossos lares debaixo da tua boa mão, nos conceda uma semana sendo guiados pela tua sabedoria, nas nossas decisões, escolhas, diante de tentações e cobiças, que nós possamos escolher ficar ao lado da tua palavra, ouvir a tua voz, e não a voz da carne, a voz do tentador. Que o Senhor nos livre, Pai, nos guarde. Pedimos mais uma vez pela vida do Sandro, sua família, que o Senhor os guarde de qualquer complicação, que esse período possa passar de maneira o mais suave possível na saúde deles, seja com a recuperação da irmã Sônia, seu pós-operatório, fisioterapia, que o Senhor possa suprir as necessidades, sustentar ali a irmã Sônia, reverendo Jade. Pedimos pela dona Leni Cavalcante, na sua saúde, seu tratamento de saúde, dê sabedoria aos médicos, fortaleça ela, Pai, na sua saúde. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Pai, a nossa nação, o nosso país, nesses dias turbulentos, que possamos lembrar que o nosso futuro, o nosso presente estão nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Ao Senhor quem conduz a história em direção ao seu desfecho. Que o Senhor traga paz e consolo aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Pai. Agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai bendito, as consolações, o poder do Santo Espírito de Deus, sejam sobre a tua igreja, os redimidos do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.